Olá, estamos aí para mais um episódio do Cuca Fresca, esse podcast aí que o pessoal da Eucard tem desenvolvido, e hoje na apresentação estaremos aqui, professor Ralph, né, jornalista, fotógrafo, e eu, professor Alex Carmo, publicitário e professor universitário. A gente vai hoje bater um papo muito legal aí sobre Dia das Mães. Então a gente vai pensar essa data comemorativa como um espaço de comunicação, como um espaço de gestão estratégica e de mercadologia, tá certo? Então, hoje para isso, então para bater esse papo, a gente tem aqui convidados muito ilustres. Primeiro, temos o Leopoldo Furlan, né, que ele é diretor do Cindy Lojas aqui de Cascavel, presidente. Isso. Do Cindy Lojas. A gente tem aqui a Cindy, né, egressa aqui do curso, né, da Casa de Comunicação aqui da FAG, que é gestora de estratégia, né, de uma agência aqui em Cascavel. Tem a Kátia também, né, que trabalha com gestão de atendimento, e a Bruna, que também é uma formada aqui pela casa, também todas as três, né, pelo Centro Universitário, e que também trabalha com área de criação. Eu vou deixar que cada uma desses nossos convidados se apresente melhor, né? Mas assim, basicamente o nosso papo entramos aí no nosso bate-papo e vamos falar um pouquinho sobre esse espaço que é essas datas comemorativas como lugar de estratégia. Antes de passar a voz, né, para nossos convidados, passo aqui a palavra para o nosso colega Ralph Williams. Ô, Alex, obrigado aí pela parte que me toca. Só justificando o pessoal que está assistindo aí o podcast, hoje a gente está substituindo o Alexandre, né? Então, para substituir o Alexandre, a gente precisa de dois, né? Porque só um não daria conta. Então, fiquem tranquilos. No próximo podcast, o Alexandre volta também. E se gostarem da nossa apresentação, vocês podem mandar recados também. A gente tira o Alexandre, sem problema nenhum, tá? Então, muito feliz aqui por esse bate-papo. Temos aí um time de egressas da FAG, né? E seu Leopoldo, que já é uma figura conhecidíssima aí na cidade, então vai contribuir muito com o nosso papo de hoje. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Então vamos iniciar ali pelo senhor Leopoldo, que é o nosso presidente aqui do Cindy Lojas, e assim, primeiramente se apresente ali para nós, para você mostrar um pouquinho do seu, né, repertório profissional, e aí já jogo a bola para o senhor. Por que é importante planejar e pensar datas comemorativas dentro do cenário lojista, né? No nosso caso, aqui na nossa região? Muito bom, tudo bom para vocês. E é muito bom estar aqui, porque hoje eu vou sair daqui afiado, né? Porque vai vir bagagem de todo esse pessoal que saiu nova, que conhece da coisa, e a gente só tem um pouquinho de experiência aí, pelos cabelos, né? Mas, de qualquer forma, é muito bom estar aqui e respondendo a pergunta dos professores aí. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio varejista, aliás, para o comércio em geral. Mas é lógico que, principalmente as empresas que estão focadas no setor, seja confecções, área de perfumaria, cosmético, e as mulheres entendem melhor do que isso, do que nós que vendemos, mas, de qualquer forma, o lojista, ele se prepara sempre para essas datas, e principalmente o Natal, que é a primeira época melhor do lojista, do varejista. Depois Dia das Mães, aí nós temos o Dia das Crianças, Páscoa, enfim, apesar que nós tivemos agora essa data do dia véspera agora que teve um feriado, não, esse dia 21. Dia 20 foi véspera de Tiradentes? Tiradentes, não, agora é outro. Páscoa. Páscoa, né? A área do supermercado disse que o movimento foi melhor do que o do Natal, porque nós tivemos a coincidência de ser o começo do mês, e uma data especial. Então, está por aí, e é por aí o caminho do comércio e do lojista, que tem que se preparar para essas datas, que, apesar de todos as encrencas que nós temos, fazem parte esse estudo. Em questão assim de números, vamos assim ter uma ideia assim, segunda data mais importante em vendas, vamos pensar então para o setor varejista, né? Então, assim, isso chega a aumentar, é sempre no segundo
É sempre no segundo sábado, né, do mês. Segundo domingo. Né? Segundo final de semana. Esse vai cair no dia 14. Né? Fica quase uma semana distante do pagamento. Isso altera um pouco? Ou o pessoal antecipa as compras? Como que É que o Dia das Mães, aí depende do que a gente compara. Se compara o mês de maio com o mês de abril, ou compara maio com maio, depende do setor, né? Cada setor tem o seu... Mas, de qualquer forma, tem empresas, se for comparar maio com maio do ano passado... o movimento aí chega a 20%, 30%. É que nós temos a pandemia que atrapalhou, nós temos a concorrência, que muitas vezes mudou, o foco. Se nós tivermos aí, com certeza, essa semana aí um tempo de frio, o lojista que vende confecções, talvez... porque o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Então, se esfriar, o setor de confecções vai vender mais, de calçados vai vender. Se nós tivermos chuva, bastante chuva, com certeza a parte de produtos, calçado, agasalho, que faz parte do tempo chuvoso, se vende mais, se esfriar mais. Então, tudo é uma questão mas de qualquer maneira, nós temos uma mudança bem... Considerada. E daí depende do setor. Tem setor que se pegarmos o mês de abril com o mês de maio, ele pode dobrar a venda nesse período, apesar da falta de equipe. Nós estamos com um problema de equipe de vendas aí. Aliás, está faltando não só para venda, todos os setores. O tanto é que, aí saindo um pouquinho fora da área de frigorífico, aí, se não me engano, a Copavel tem... 1/3 do pessoal que está trabalhando lá não fala, não fala a língua portuguesa ou é importado. Então é complicado esse setor aí de falta de mão de obra. E qualificada, pior ainda. Sim. Tá certo. É um setor que sempre está em expansão, né? Uma coisa interessante que o senhor comentou aí com relação ao clima. Por exemplo, o lojista que tem a loja de rua ali, quando chove mesmo e quando faz frio, isso dá um impacto nas vendas ou não? Principalmente nessas épocas, né? Falando de datas comemorativas. Se chover, aí depende do que nós vamos comparar também. Se chover o dia inteiro, atrapalha o movimento dele. Complica. Mas, de qualquer forma, ele compra um dia antes ou um dia depois, ele dá um jeito. Se é para o Dia das Mães e Dia das Crianças, isso aí não pode ficar sem... Nem que sejam presentinhos, ele tem que dar um jeito. Tem uma lembrança. Não vai chegar na casa da mãe sem o presente. Sim, mas porque eu pergunto porque a máxima sempre vale que o brasileiro deixa tudo para a última hora mesmo? Sim. As próprias estatísticas que nós temos aí mostram que os últimos 5 dias é uma loucura. E aí é complicado. Você estava dando uma... A Cindy compartilhou com a gente deu uma preparada, né, gente? Legal, Antes de apresentar, eu já vou trazer os dados aqui. A gente deu uma pesquisada sobre dados mais nacionais, né, a respeito do Dia das Mães, e dos dados que a pesquisa que a gente leu trazia era realmente isso. A maioria compra ou 15 dias antes ou na semana antes. Isso, acho que as duas faixas somadas dá de 25% cada uma delas. Então, é isso. Planejamento é no máximo 15 dias. Que coincide com a data do pagamento, né? Porque dificilmente você vai comprar no salário anterior. Você vai comprar naquele salário e parcelar. Exatamente. Ou à vista. E pode coincidir também ter mudança de acordo com o meio que a pessoa resolve comprar. Então, por exemplo, se ela vai para o e-commerce, ela costuma se adiantar e comprar um pouco mais, né? Mas essa mesma pesquisa que a Bruna citou, que é de dados nacionais mesmo, mostra que existe uma predisposição da pessoa ir à loja física pela possibilidade de poder trocar o presente. Então, às vezes comprou, não serviu direito na mãe, esse medo faz com que as pessoas ainda assim prefiram as lojas físicas. Então, acaba voltando nessa questão da antecipação, não muito, assim, 15 dias antes é o que mais acontece. Alô, comércio de Cascavel, isso aí é o que importa, né? Você poder trocar depois, porque às vezes você vai comprar num grande varejista online, às vezes até do exterior, que você faz compras recorrentes, um presente fica mais difícil, né? O presente, a fato de você poder ir lá, trocar, provar, é um diferencial. Muitas vezes não ter certeza que chega a mercadoria, né? Exato. Exatamente. Pensando, então, nesse cenário, então, Omnichannel, né, o Marketplace, talvez está em crescimento, mas não é o lugar. Então, hoje o ponto de venda físico é o local. Então, nesse cenário, Cindy, como que a gente pode pensar estrategicamente, né, o Dia das Mães como um espaço
de comunicação e de comercialização. Mas antes disso, se apresente para os Sim, já entrou na página, sem nada. Então, eu sou a Cindy, né? Eu sou gerente de estratégia, egressa da FAG, já trabalho aí na área já faz bastante tempo. E estamos aqui hoje prontos para contribuir com essa conversa de Dia das Mães, que a gente adora uma data comemorativa. O publicitário ama, eu amo a minha vida marcada por datas comemorativas. Então, falando um pouquinho sobre como se preparar, eu acho que a questão é o planejamento. Então, aquele varejista, né, ou aquele comerciante que não tem em si o planejamento da empresa, do seu estoque, do que vai fazer, dificilmente ele vai conseguir aproveitar essa data comemorativa. E quando a gente fala de planejamento estratégico, eu não estou só falando de pensar numa arte de uma promoção, mas sim pensar no seu estoque, no quanto em média ele vai vender, quais são as faixas de desconto que ele vai conseguir dar, as promoções diferentes que ele vai conseguir fazer. Então, tudo isso faz parte de um escopo. Então, quando a gente fala do ponto de vista de comunicação, a gente, como comunicador, engloba essa estratégia comercial que já deve vir pronta, né, desses varejistas, para tornar ela bonita e atrativa. Então, é muito louco. Eu gosto muito do papo de estratégia, porque a gente, como publicitário, a gente costuma não ficar só na comunicação. A gente precisa ter um escopo comercial muito forte, muito bom, preparado para esse dia, para que a comunicação, o publicitário, sua agência, venha e coloque isso numa roupa bacana, assim, sabe? E não adianta só fazer na própria data, né? Uma coisa que a gente vinha conversando. Um planejamento para o Dia das Mães começa provavelmente no Dia das Mães do ano passado. Para você realmente começar a se posicionar, fazer essa gestão da marca, de estoque, de todo como o seu negócio deve ser gerido de uma maneira que você vai conseguir realmente ter resultados positivos. Exatamente. Legal. Pode falar. Não. Só falar que isso é muito legal. Então, assim, para pegar nesse ânimo, eu vou soltar aqui uma questão que eu quero ouvir os 4 falando sobre ela. Então, pensando nisso que você falou de planejamento, mas eu não consigo ainda deixar sem falar ou deixar de tocar na questão do digital, porque essa é uma realidade. Ele está chegando. A gente falou aqui, assim, deixou bem claro que a gente tem que se planejar, ainda gosta do espaço físico, principalmente a gente que vive em interior. Mas a questão é, como que as empresas podem se preparar para esse Dia das Mães nesse ambiente digital, levando em consideração as tendências de inovação em marketing digital? E aí eu gostaria de ouvir os 4 pensando e falando sobre esse lugar. Como que a empresa, né, o varejista, ele pode se colocar nesse mundo digital, mesmo que ele não esteja já dentro desse mercado digital? 3, 1. Se apresente e começa. Isso aí que sabe do assunto. Então, oi, gente, eu sou a Bruna Molena, sou egressa da FAG também, me formei em 2015, se eu não me engano. Agora há pouco, ontem. E desde então eu trabalho apesar de ser formada em jornalismo, eu trabalho com publicidade há 8 anos. Tô na mesma empresa, sou gerente de criação, e é muito bacana poder acompanhar todo esse processo, não só de criação em si, de executar. Eu sou redatora, né, por jornalismo, não só de criar textos, mas realmente pensar nessa estratégia global, mais integral para marcas, que é a nossa tríade aqui lá na agência, né? Bem essa parte de criação, relacionamento e estratégia. Só não vai conseguir os efeitos desejados tão forte quanto os 3 juntos. E eu acho que quando a gente fala de digital, essa é uma perspectiva interessante, porque não adianta nada você ter um design muito bonito, uma parte de identidade visual bacana, ou até chamada, CTA, o copy, que chamou agora, que no meu tempo era só redação mesmo. Nada você ter isso muito bem feito, muito bonito, muito atraente, se você não tiver uma estratégia digital interessante, se você não tiver um relacionamento interessante, se você não saber como conduzir isso com o seu cliente. Então, eu acho que tudo que a gente faz pro off se aplica no digital, no sentido de você entender o seu cliente, você entender com quem você está conversando, porque o digital, para mim, é sobre conversas. É sobre você saber conversar com as pessoas, entender as necessidades dela, entender que seu cliente não é só um cliente, ele é uma pessoa que tem necessidades, que tem dores, que tem desejos, e ele tem um problema que precisa ser resolvido. Então, o seu negócio deve resolver esse problema dele. Então, de tendências e ferramentas do digital, eu não sou a pessoa certa para responder sobre isso, mas eu acho que é sobre realmente você entender a necessidade dessa pessoa e saber atender isso da sua melhor forma, oferecendo o seu negócio e atrelando o seu produto a isso. Tá certo.
Isso. Kátia, se apresenta, daí Vamos fala lá, um chegou a pouquinho minha disso vez. daí, né? Então, é isso. Eu sou a Kátia, eu sou gerente de atendimento. Me formei em 2012 e só me arrependo de não ter ingressado na área de publicidade logo enquanto eu estava estudando, porque daí seria muito mais enriquecedor, porque eu ia trazer para a prática muito do que eu estava entendendo ali, estudando, né? Mas depois disso ingressei e agora estou aí há muitos anos já, mais de 10 anos trabalhando nesse sentido. E assim, trazendo a questão do digital, eu acho que a estratégia no mundo digital é muito mais concorrido ainda do que no off, né? A gente tem que ter esse omnichannel, a gente tem que ter essa mera exposição, onde a gente fala da campanha, onde a gente traz a comunicação tanto externa, ela tem que conversar com o interno. Você não pode falar uma coisa, né, no on e outra coisa no off, ou deixar a desejar. A gente fala muito do atendimento. Quando você está falando alguma coisa no digital, a gente está num universo onde a gente vê coisas reais e coisas, né, muito fake news, muitos filtros, muita, né, tá num universo muito duvidoso e competitivo na questão de mídia em si. Atenção. Né? Então, atenção de quem está olhando ali, né? Do seu consumidor. Então, a gente tem que ser muito real. A gente vê que quanto mais verdadeiro, às vezes o story a gente fala para as empresas, fala para quem conversa ali, faz um story, faz um vídeo você mesmo falando. Não tem problema. O jeito que você vai falar, você vai atropelar um pouquinho, mas é verdadeiro. As pessoas gostam disso. Gostam da verdade, gostam de ver o produto como ele é de verdade, gostam do preço, não coloca preço, a pessoa já vem metralhando, né? Cadê? Inbox, né? Não dá. Então, assim, quanto mais verdadeiro, acho que cada empresa ela tem que trazer a essência, a verdade, aquilo, não querer ser outras, não querer ser empresa X, empresas... Não, cara, se tu tá no mercado, tá dando certo, você tá bem... É você, é a verdade que vai valer. Então, acho que tem que ser verdadeiro e investir. Acho que verba é muito importante para você realmente ter essa estratégia muito direcionada e diferente, né? E realmente aparecer para o seu consumidor. Né? Alguns pontos aí. Sim. Vai lá, Cindy, depois a gente finaliza essa questão, essa primeira rodada. Sim, eu acho que complementando tudo que a Bruna e a Kátia já falaram, essa questão de trazer a verdade, né? Então, o que é a essência da marca? Porque isso que vai se conectar. Acontece, às vezes, que a marca não entende muito bem sua essência. Então, é todo um trabalho prévio que precisa ser feito. Mas, falando especificamente, eu acho que a grande questão é, se eu fizer a dancinha da trend, vai vender ou não vai? Não se sabe, né? Essa é a grande questão. Viral, então, eu quero viral. Eu quero viral. Eu preciso de um vídeo viral. Então, assim, eu acho que é uma questão de equilibrar muitas coisas. Então, a parte do acompanhamento das tendências, ele é muito importante, não só para quem está fazendo comunicação, mas para o próprio proprietário, para o dono, para o varejista. Ele precisa entender o que é a tendência e ele também precisa conhecer o público dele, assim como a equipe de comunicação precisa conhecer. Então, quando a gente fala assim, talvez para uma determinada marca, acompanhar aquela trend, aquela tendência de marketing, ela vai funcionar. Então, aquilo ali vai viralizar, vai dar muito bom. E para outra marca, não necessariamente, né? Às vezes, não é aquilo que é importante para o cliente ver. Então, eu acho que essa questão é uma questão muito de pesquisa, de acompanhamento, de você ter esse trabalho de mapear e entender dentro do seu micro-universo o que é tendência ou não. Então, a gente vê muito lá dentro da agência clientes que fazem diversos tipos de linhas editoriais de conteúdo, digamos assim. Então, o cliente que posta lá, por exemplo, só a foto da sua loja ali, e daí logo em seguida posta uma arte. Depois faz um reel com uma capa, outro reel sem capa. E aí a gente, aos poucos, estudando a interação daquilo, a gente percebe o que dentro daquele micro-universo é tendência. Então, às vezes, um cliente, a gente botou 2 reels, ambos é trend, mas um tem uma capa com arte, o outro não.
qual está dando mais resultado, qual está indo com a medida do tempo. Então, você vai mapeando isso e entendendo. Claro que acompanhar a tendência externa é importante para você conseguir pensar e trazer isso aplicado dentro da sua realidade, dentro do que funciona ali no seu micro-universo de conteúdos mesmo. Tudo E se de resume à público. aderência com a marca, né? Exato. Não adianta você fingir que você será algo que você não é, porque as pessoas percebem. Exatamente. As pessoas percebem. Igual marcas são como pessoas que são. Lanchas são como os jet skis, enfim. Mas uma marca é uma pessoa, tem uma personalidade, tem uma característica, tem uma cara, tem um jeito de ser, um jeito de se portar. Então, se for fake, é perceptível. Mas eu acho que a questão é o acompanhamento, a questão do acompanhamento não é uma coisa difícil de fazer. Você joga no Google, você pesquisa, você tira um tempo da tua vida estudando sobre aquilo, pesquisando e buscando aprender. E isso eu digo tanto para as equipes de comunicação quanto para os varejistas mesmo. Você estudar o que está ali em roda. E a partir disso, você conhecer o seu público a ponto de entender o que é aplicável para ele e o que não é aplicável. Então, que nem a gente fala, comunicação não é receita de bolo. Às vezes você vai aplicar e não vai funcionar. E beleza, você riscou aquilo ali, você sabe que aquele não é o momento. E aí você segue aí numa pesquisa, aplicação, análise, pesquisa, aplicação, análise, mudança, pesquisa, aplicação, análise, mudança. Isso é uma coisa que é um universo complicado, né? Porque Sim. hoje, com as redes sociais, todo mundo acha que é comunicador e consegue fazer tudo, né? E às vezes você chega para um cliente, realmente, o cliente ele quer aquilo, mas aquilo realmente não se aplica. Não se aplica. Como é que vocês agem nesse caso? Como vai fazer com um cliente que ele fala, não, eu quero fazer uma dança. A dança não serve para você. Gerente de É relacionamento. muita melhor. conversa, né? Muita conversa, é exemplo. E às vezes ele tem que pagar para ver. Então, beleza. Então, às vezes a gente vai ter que explicar para ele, ou às vezes colocar uma verba em uma situação que ele não, que a gente tá indicando não, né? Não faça isso, não é o correto. A gente traz, na verdade, assim, a gente sempre traz opções, né? Qual seria o porquê? A gente traz muito dado de pesquisa, logo em campanha ou em qualquer defesa que a gente tem, o cliente ele tem que saber, né, o porquê. O porquê que eu não posso, então, seguir por esse caminho. Geralmente dá certo. Geralmente as pessoas acabam, né, pensando, poxa, não, vai ser, né, um dinheiro jogado fora, um tempo, eu não vou ter tempo de refazer, vou ter que ir para outra alternativa, eu estou pagando uma agência para justamente entender, né, ouvir dela o que tem de melhor. Então, nesses casos, a gente é muita conversa, né? Tem clientes que acabam cedendo, outros não, mas no decorrer funciona bem. No fim das contas, tudo se resume a todo mundo quer o melhor para a marca. Se a gente fala não em algum momento, é porque a gente está pensando no melhor para o cliente também. E na maioria das vezes o cliente também entende isso, ele sabe que a gente está ali para ser parceiro. Então, e trazer alternativa costuma ser sempre um caminho que mais funciona. E sabe que acontece da gente estar errado. Sim. Porque o cliente, ele entende do negócio dele. Ele tá ali, sabe? A gente gosta de construir muito junto, ouvir ele e trazer, eu como atendimento, falo para as meninas do atendimento, vocês têm que ser o cliente dentro da agência. Vocês têm que trazer essa visão, tem que ser a pessoa que vai questionar a crise, o BO. Aconteceu tal coisa. Eu conheço o cliente e eu acho que vai. Aí a gente vive um certo conflito lá dentro até achar, né, uma resposta que cabe a todos ali, que dá certo. Mas, às vezes, o cliente está certo. E realmente tem que ceder e falar assim, poxa, né, a gente achou que não ia dar bom, você apostou nisso e deu bom. Eu acho que é uma coisa de... E é muito bom aprender com os clientes também. E como que fica essa visão, seu Leopoldo, a respeito, então, do ponto de vista do varejista sobre essas tendências do digital, sobre essa entrada do digital dentro do nosso universo, assim, comercial? Olha, o que eu ouvindo vocês falar, nós estamos falando línguas diferentes. Sério mesmo. Eu acho que o que acontece, por exemplo, eu tenho feito e tenho ouvido também vários lojistas, vários empresários que ele quer fazer, ele precisa evoluir, porque está muito rápida a coisa. O tanto é que o que vocês falam aí, às vezes não encaixa aqui e se nós fôssemos... se vocês descessem um pouco a conversa, por exemplo, em termos de falar muita... você falou aí tudo que vocês falaram, que evolui, que é tecnológico. E para vocês chegar mais perto do cliente, porque normalmente, é lógico, tem um empresário de tudo que é de faixa etária. Sim. Se pego minha neta lá, ela não sabe ler e sabe a senha do Wi-Fi.
Eu, se vou pegar um celular ou fazer alguma coisa, eu vou falar com vocês. Lá no Sebrae, esse dia nós tivemos uma palestra, metade do que o cara falou eu não entendi. Então, Eu também às vezes não entendo, pode ficar tranquilo. mas o que acontece? Eu acho que para essa comunicação ser mais fácil, Sim. o empresário que passou dos 50, porque hoje passou dos 30, já está desatualizado, ele precisa fazer força, e vocês que estão lá na frente, precisa descer um pouquinho para falar a mesma língua. Sim. Em vez de falar... Omnichannel, por exemplo. Qual é a outra palavra que eu posso falar? Todos os canais. Trend. Todos os canais. Todos os canais. Né? Todos os Então, canais. não adianta vocês falar em inglesado para mim, se eu vou entender que é todos os canais. Sim. É que nem o sistema de informática. Não adianta ele vir dizer, olha, papapá, tal, faz um... Eu quero saber se vai bater meu estoque no final do período. Sim. É importante essa colocação, porque é uma das... Assim, a gente, no dia a dia de agência, como eu falei, a gente participou daquela reunião, eu lembro do conselho da OPECAM, Sim. que a gente estava de manhã, a gente tem cliente que é cooperativa, tem cliente que é instituição de saúde, tem cliente de tudo quanto é tipo. E acho que quando a gente mais aprende, é assim, conversando com clientes e pessoas de diversas realidades diferentes, faixa etária, gênero, raça, credo, enfim, porque daí a gente vai construindo junto, porque ninguém entende melhor do negócio do que o cliente, isso é fato. A gente entende da nossa área. Quando a gente junta essas coisas e tá todo mundo disposto a ouvir, aprender junto, putz, o resultado é incrível. O resultado é incrível, se todo mundo estiver disposto a... Porque, às vezes, vocês falam inglês, eu falo mal um português arranhado. Nós não vamos falar a mesma língua e eu não entendo. E o pessoal que vem com toda a técnica, com toda a tecnologia, não consegue passar para o empresário o que ele quer. A mensagem, né? E aí vai fazer o negócio, não vai andar, não anda, não evolui. Aí vem um monte de fake, né? Que pode ser o que podemos usar no lugar do fake, uma outra palavra aí. Falso, Mentira. Mentira, é mais fácil, né? Sim. E aí eu não consigo. É que o termo fake news, né? Mas aí que Pegou tá. muito. E aí o empresário investe Sim. e o próximo não anda. Por quê? Porque às vezes ele nem sabe o que é. Que o fake é conversa fiada, que é papo furado. E aí a coisa não anda. Então, mas, de qualquer forma, eu acho que nós temos que fazer um meio campo, fazer com que o consumidor se informe da melhor maneira possível e ele venha para a prática, porque lá você atende, no balcão lá, você atende cliente de tudo que é tipo. Agora, minha área é iluminação, sempre que eu pegar e disser para eles, olha, essa fita de LED tem um índice de reprodução de 80% e tem um índice de reprodução de 97%, e eu colocar uma maçã ali, dizer, ó, tá vendo a maçã aqui com 97%, tá vendo essa aqui com 80%, qual a diferença? Eu não preciso falar muito diferente e dizer que é lumes, que é etc, porque ele vai ver na prática que uma fita custa R$200 e a outra custa R$30. Né? Então, eu mostrando para ele, depois se ele vai para a internet e vê que dá uma diferença de 30% o valor, aí tudo bem, mas aí ele teria que fazer uma avaliação da assistência do produto, se pifar, se tiver que devolver, se foi cortado ou não, uma reposição, se é dimerizável ou não. Então, todas essas palavras que daqui a pouco eu começo a falar alguma coisa dentro da área de iluminação e vocês também não vão entender. Sim. Então, eu preciso falar para vocês vocês sabem que é dimerização, mas às vezes eu tenho que dizer, dimerização, eu pego a luzinha desde fraquinha que vai até lá em cima, vai dar o máximo. Vai ficar mais fácil para todos os clientes entender, e mesmo aquele que sabe que é dimerização. Então, eu estou falando isso aqui porque eu sinto essa dificuldade e eu acho que pro profissional, o cara que entende, que conhece da coisa, ele vai entender. Talvez eu não entenda o que ele fala. Sim. Ou se eu pegar um vendedor que conhece da coisa, que ele começa a falar muito técnica, o meu cliente não vai comprar, não vai entender. A não ser que eu mostre, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Aproveitando Faz essa... sentido. Se era isso. Sim, não, aproveitando Perfeito. inclusive essa deixa, vamos partir para um segundo tema que eu acho que é bem importante. Para chegar na questão de experiência de consumo, que daí eu vou trazer, e aí vocês vão falar da perspectiva do atendimento publicitário, eu queria entender, né, do ponto de vista do lojista, né, do varejista,
qual é o principal elemento que eu tenho que ter de atendimento, de personalização do meu atendimento para numa época como o Dia das Mães? O que eu tenho que fazer? Como que tem que estar a minha loja? Como que tem que estar o meu vendedor? Tem alguma estratégia diferenciada para esse momento que é talvez o segundo, como você mesmo disse, o segundo momento em venda? Eu fiz um curso de uma época, uma vez, de uma indústria, e ela falou assim, você tem que usar o óculos do produto. Era Zetaflex, no caso da marca. Você põe um óculos Zetaflex, todo onde você vê o teu produto instalado. Então, precisa o quê? Precisa ter o vendedor focado você ter o produto de qualidade, a loja com toda a estrutura ambientalizada, etc., para o Dia das Mães. Mas você coloca o óculos, imagina, olha, você tem que vender para a mãe que você vai vender todo o que a mãe precisa. Para a tua mãe, o que se faria? E aí ele vai vender. E na verdade, hoje, o maior problema que os lojistas têm é o pessoal de apoio, o pessoal de atendimento. E até tem, mas falta qualificação. Em que sentido de qualificação? Qualificação, muitas vezes, de conhecer o produto, e você não precisa muita coisa. Toda a tecnologia que você tem, se você pegar lá e dizer, olha, eu quero ver esse microfone aqui, do que ele é feito, de todo equipamento eletrônico e tal, você tem toda a informação. Do tipo de tecido, da alergia ou não, que tem problema de cor, de tecido, se esquenta ou não esquenta, de cor que é melhor ou que é menos pior, sei lá. Então você passa para o teu cliente, ou para o Dia das Mães, no caso, é um produto de qualidade de acordo com aquela que é da tua região. A nossa região aqui é quente, no Dia das Mães é uma época fria, você vai de uma roupa mais escura, o que é para evento noturno, aí vocês conhecem desse setor, e se é uma festa, ou se é uma roupa mais leve. Então, tudo com 2, 3 perguntas que o vendedor fizer pro cliente, ou para a mãe, ou para o pai, ou para o marido, para o filho, ele já sabe. Muitas vezes o vendedor conhece até a mãe. Eu vou comprar... Não, porque a tua esposa, ela usa sutiã tal, usa número tal, calça tal, roupa tal, e é isso aqui que ela serve. Ela gosta disso aqui. Acho que no tempo de inteligência artificial, nada substitui o fator humano, Sem né? dúvida. E informação tem. Se o vendedor se dedicar um pouquinho e ele se dedicar para o Dia das Mães e estudar, ele vai vender mais. Eu acho que hoje são 2 questões importantes, né? O cliente, às vezes, ele chega na loja já sabendo e conhecendo o produto, às vezes até mais do que o vendedor. Sem dúvida. Né? E o vendedor, ele precisa também conhecer um pouquinho, além de saber vender, mas também interpretar o próprio consumidor, ouvir. Saber ouvir. Né? Eu acho que está disposto a dedicar 5 minutinhos a mais do tempo dele ali para realmente ouvir o que a pessoa quer. Tá, eu quero só comprar um presente, beleza. O que esse presente vai significar? O que você vai transmitir com isso? Tem sempre uma questão por trás, né? Não é só comprar um produto e entregar, não é só transação comercial. Tem ali é tudo carregado de significado. Olha lá, as aulas de teorias da comunicação, tudo tem um significado. Então, acho que é o vendedor que está disposto a ouvir, a se relacionar, a atender bem, mesmo se ele não souber tão bem do produto, acho que ele traz uma experiência, né? Eu acho que o atendimento ele tem um peso hoje, assim, vai cada ano que passa, vai pesando mais. Ele vai definindo muito mais sobre o faturamento, porque a gente está vivendo em um meio muito carente com relação a pessoas preparadas para estar ali, ou que querem realmente estar ali. Então, é difícil você, às vezes, entrar em uma loja e encontrar alguém feliz, fazendo o que está fazendo para entregar aquele produto e realmente estar interessado no que o cliente quer, né? Está disposto a tirar algumas roupas, a colocar, porque depois eu vou guardar. Quando você vê esse atendimento, por mais que você não tenha aquele interesse de comprar, mas aquele vendedor te brilha o olho e você fala assim, pô, vale a pena levar isso aqui, eu vou levar, não sei se a minha mãe vai gostar, mas eu vou levar, porque esse cara me atendeu muito bem. Eu nem sou de Cascavel, né, eu era de Marechal, eu morei em Maringá, e eu tenho pessoas, amigas vendedoras até hoje, sabe, eu faço amigos vendedores, porque,
né? Eu nem sou tão amigável assim, às vezes. Mas o vendedor que a pessoa que é te boa. atende bem é o vendedor. Eu pego o WhatsApp e o cara sabe o que eu quero e é isso. Eu nem preciso mais. E é o mais legal, você falou do Whats, porque isso não fica só restrito no meio físico, não é só na loja. Você consegue transpor isso para o digital. Se você Sim. tiver um WhatsApp que você que é organizado, que você responde com uma certa frequência, que você consegue saber o que as pessoas estão perguntando, consegue dar uma devida atenção, mesmo que tenha uma mensagem automática lá programada para você responder depois, você levar isso para o digital de uma maneira minimamente organizada, que você leva tudo que você tem de qualidade no meio físico para o meio digital também. É algo que faz muita diferença e você percebe. Eu acho que essa demora no WhatsApp em responder é a mesma coisa quando você entra numa loja e nenhum vendedor vem te atender. Você fica o Sim, meme do é John a mesma Travolta. coisa. É a mesma coisa. Você já Tá. tá indo pelo WhatsApp para E ter aí? um contato mais rápido, né? E aí o cara te deixa... E aí- Muitas vezes, só um minuto, só Claro, pra, muitas fica à vezes vontade. o cliente nem está... Comprar é a segunda opção. Às vezes é só bater papo. Sim. Isso É precisa desse calor humano. Exatamente. E voltando um pouquinho para essa questão da estratégia de venda para o Dia das Mães, imagina agora que você é um lojista que tem ali a tua verba destinada para a comunicação do Dia das Mães. Você fez todas as suas estratégias. Você acompanhou as trends, fez uma arte bacana, pôs promoção legal, teu produto atrativo, é o top 3 que mais vende no Dia das Mães. E aí você investiu todo esse dinheiro, o cliente chegou na sua loja e ninguém deu um sorriso para ele. Então, assim, a perca financeira em torno do mau atendimento para o varejista é uma coisa que é realidade também. Então, você investe em comunicação e, no fim das contas, você não tem um retorno. Aí é um problema muito mais profundo, né? E aí, só complementando a questão da data em si, Dia das Mães, a mãe, né, eu falo como mãe, ela é sobrecarregada, é um negócio louco ser mãe. E aí, né, a gente, mãe que trabalha fora, mãe que... E aí, quando o atendimento em si, ele é mais ágil, ele é mais pessoal, é tudo que uma mãe precisa. Resolve um problema, Resolve um problema, sabe? preciso de roupas, ela já sabe que está mudando a estação, que a criança cresce, e aí vai mudar, e aí você tem que comprar tudo novo. E aí a vendedora ligada, ela é ligada, ela já está muito à frente das outras, porque ela já tem teu contato, ela já vai mandar que chegaram, ou tem saldão, ou ela deixa... ela tem certeza que a cliente dela sabe das coisas. Daí não compra por opção depois, talvez, mas que ela sabe, ela sabe. Então é muito legal. Aí vai uma pergunta também para os quatro, então nessa mesma linha que eu acho que rende. Então, esse atendimento físico, vamos assim dizer, desinteressado, ele favorece o atendimento digital? Ou ele favorece, por exemplo, não, vou mudar, vou fazer minha compra no digital, que lá eu consigo saber tudo do produto. Isso você acha que é uma tendência que pode impactar diretamente no varejo físico? Né? Eu estou migrando para um varejo digital porque no varejo físico eu não sou bem atendido. Vocês acham que isso pode impactar? Sim, Qual que é o posicionamento de vocês em relação a isso? Olha, eu tive uma experiência na Páscoa, inclusive, que eu queria... Fui atrás de falando aqui não só de mercadão, mas de consumidora, né? Que eu queria um ovo de Páscoa específico, fui em 2 lojas da mesma franquia, mal olharam na minha cara, uma sensação ruim, sabe? Isso que não foi na semana da Páscoa, foi tipo uns 10 dias antes. Então tava aquela correria, tava meio cheio, mas ainda tinha um certo tempo. Mal olharam na minha cara e falaram, acho que só tem... Como que foi que a menina falou pra mim? Se você der sorte, só no site. Se você der sorte, só no site. Deu, bom, então tá, ano que vem... Vamos tentar a sorte. Vou ver no Vamos site tentar a só. sorte. Tava esgotado no site também esse ano, mas eu já pensei comigo, ano que vem eu não vou nem me dar o trabalho de ir à loja, porque se eu der sorte é só no site. É no site que eu vou escolher. Você evita esse atrito, esse desgaste. Pessoas que eu já não sou muito boa de relações humanas, você evita, né? Esse tipo de... As lojas de autoatendimento é uma das que estão, né, tomando muito dessa fatia, porque as pessoas elas optam por não ter contato nenhum, se é para ter um contato ruim, né? Ter uma experiência ruim, onde as pessoas te olham de cima e embaixo, ou, né, já julgam, será que essa aí vai comprar mesmo? Recebo por comissão ou não? Sei lá, na cabeça da gente passa um monte de coisa e, de fato, a gente não tem uma boa experiência. Então, é mais cômodo e a gente acaba vendo que o digital, às vezes, né, os e-commerce entregam em dias ali, né? Então, se você lembra, no começo da semana, você pode ainda ter, né, correr o risco de não, porém,
a gente tem essa concorrência. Então, é mais interessante que tenha um atendimento amigável. E mostrar isso, né? Que daí você ter um atendimento incrível, a gente faz conteúdo sobre isso, leva isso pro digital, porque daí você vai estar se diferenciando. Mostra o seu vendedor atendendo, se relacionando, falando com o cliente. Pega as tendências que estão lá em todas as redes sociais e transforma isso para tua marca mostrando o que você tem, que daí você já bate de frente com os grandões ali. Eu tenho uma colocação interessante aí na Páscoa. Eu entrei numa loja de chocolates, que é uma franquia aqui conhecida já, e a primeira coisa que eu enxerguei na loja foi uma placa assim: você é responsável, caso você tenha quebrado um ovo, alguma coisa, você é responsável, você vai pagar pelo ovo. Eu olhei assim, peguei meus filhos e falei, gente, vamos embora. Dei as costas, saí, porque com uma receptividade dessas, cara, não adianta. Né? Não dá, imagina. É demais, é demais. Rede Pony de chocolates. Sim. Nomes. Olha, não vai ter como separar o online e o Digital. Físico e o digital. Isso. Mas as lojas, se nós tivermos essa boa comunicação entre o profissional que faz o trabalho, dizer, olha, você tem que fazer isso aqui, básicozinho, não vai gastar muito para você entrar no online. Nós tivemos aqui na pandemia, o online saiu de 10%, foi para 22%, e agora acabou voltando o varejo a ocupar o seu lugar. É só o varejista ter uma boa exposição, um ambiente próprio, porque hoje está todo mundo o cara vai ficar louco daqui a pouco, porque ele só vê o computador, número de computador, e não vê mais nada, ele precisa sair. O tanto é que os eventos aí, que estava tudo parado, festas, casamento e tal, quando que tem qualquer evento social, enche a casa, porque o ser humano precisa sair, ele virou um presidiário, né? Então ele precisa sair. E quem tiver qualidade no atendimento, na exposição, nem que tiver daqui a pouco uma parceria, uma mistura, ou a indústria entrega na minha loja, como tem redes que estão fazendo, que inverteram, né? O vendedor passou a ser um consultor e você compra no online, entrega na loja. Sim. O cara compra, daqui a pouco já na loja está entregando. Então é só fazer um trabalho de atendimento, ele vai fazer, com certeza, um atendimento personalizado, leva lá, quem sabe daqui a pouco ele pode instalar o produto que online não instala, que vem lá, que é quebrado, não sabe quando chega, se chega, ou ele entra em fria, que compra daqui a pouco. Mas tudo isso faz parte do processo. Mas eu acho que o varejo, bem trabalhado, ele vai, em conjunto com o online, ele vai funcionar melhor do que ou um ou outro. Sim. Com certeza. Sim. É uma estratégia geral, né? E você pode perceber que essas empresas que às vezes vão ter esse problema de atendimento, ela não vai ser só o atendimento, é um problema da empresa. Então, às vezes, o atendimento digital dela também vai ser ruim. Então, às vezes, o e-commerce, se ela tiver e-commerce, também não vai ser muito bom. Porque o problema não está no online ou no digital, mas sim na visão que a empresa tem a respeito do atendimento do cliente. Se o atendimento é ruim aqui, muito provavelmente ele vai ser ruim em outro lugar também. Né? Isso é diferente de franquia, né? Franquia você não tem muito controle. A franquia vai ter lá o site do franqueado, lá que você vai comprar, e as lojas vão ser meio autônomas. Mas se você pensar em redes menores, você tem muito isso. É a visão da empresa em relação a como ela coloca. É o consumidor no centro, de fato. Quando não está, aí a gente costuma ter esses problemas. A partir do momento que o consumidor está no centro, isso já traz uma visão também para o Exato. atendimento, que às vezes pode ter um caso, às vezes, não tem um atendimento bom, não tem um atendimento bom. Você está fornecendo tudo que esse vendedor, a qualificação que esse vendedor precisa, você está ouvindo as necessidades dele, porque se para o cliente estar no centro, o vendedor tem que vir logo na sequência também, que é o seu colaborador, é a cara da sua empresa. Então, também trazer uma visão humana para tudo isso. E Né? às vezes você vai mostrar o teu produto, mas você não é o produto que é o problema é os acessórios ali para fazer a coisa andar. Sim, exatamente. E aproveitando esse gancho aí da questão do atendimento, da humanização, qual que é o diferencial aí que a gente pode ter dentro de uma loja física para o atendimento?
os vendedores? O que a gente pode... A primeira coisa, como nós falamos antes, qualificação dos vendedores, o produto bom, exposição e calor humano. Olha, se você atender bem o teu cliente, o produto até não precisa ser tão bom, mas você tem que atender o teu cliente com a maior vontade possível, com a maior qualidade, como que se fosse E eu acho que não vai demorar muito, já tem, mas e vocês estavam no Sebrae, que o cara chegou lá, teve a maior feira agora acho que é Nova York, não sei onde, nos Estados Unidos, que o cara tira o abacate da prateleira, aí a máquina lá, ou não sei quem, falava, esse abacate foi colhido em tal região e serve para fazer isso, e está próprio para o consumo. Aí o cara colocou de volta, pegou outro abacate. Esse abacate foi colhido em tal região e está próprio para consumo daqui a 4 dias, e você pode fazer isso com ele, em termos de... Então, se você já imaginou, tem toda essa qualidade. Agora você põe qualidade no produto, um produto que você, no tirar, você já sabe que você tira ele com o jeito que deve ser tirado. Não, né, você põe no seu setor de exposição lá, tudo limpinho, tudo cuidado, polido, né? tudo ajeitado. Você pega um vendedor e não vou dizer na fruta, mas no setor de qualquer, e mostra, diz, olha, esse aqui é preto, é pintura epóxi, é alumínio anodizado, alumínio fosco, PPP. A durabilidade dele é maior, você pode usar ele aqui ou pode usar no litoral. Explica para o cliente tudo isso aí, você vai vender mais fácil. Você vai mostrar experiência, pra ele. né? Mesmo que ele tenha Essa é toda a informação. palavra, Ralf. Exato. Experiência. Porque assim, igual a Cátia comentou antes, que às vezes é tão traumático você sair que você acaba optando por comprar no online. Mas se você sair, você for bem atendido, você souber os benefícios que aquilo vai trazer para você, não só tipo as qualidades, mas não, o que isso vai trazer de benefício para mim a longo prazo? O que a compra desse produto aqui e não na loja do lado vai ser de diferente para mim? Você vai somando essa lista, você cria uma experiência. Você tem um ambiente acolhedor, você tem um ambiente perfumado, você tem um bonito, agradável, ar-condicionado ligado, um vendedor que te escuta, uma sacola bonita. Pô, uma sacola bonita. Quantas vezes você vai em loja e tem aquela sacolinha que fede? Vocês sabem aquela sacolinha cinza que fede, de plástico? E aí você compra um produto legal, mas coloca numa sacola que fede. Aí você chega em casa, putz, tem alguma Amarela, coisa sem a fedida. marca do cliente. Sabe, Aquela. os mínimos, eu acho que são os O mínimos verde, detalhes verde. que fazem essa experiência completa. É tudo. Você tem que pensar não no cliente, mas que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está comprando, que quer um problema, que o problema dele seja resolvido. Exato. E pensando aqui numa questão de construção, né, como que uma empresa, a marca, ela chega a esse ponto da pessoa, do consumidor, às vezes, né, o atendimento daí acaba sendo uma coisa à parte, porque você tem tanto entendimento sobre a essência daquela marca, a cultura, o propósito, né, que são produtos que vieram né, construídos, trabalhados por costureiras, assim. E aí você vai comprar, você compra pela essência da história que você sabe, né? Pela aquela marca tá há tanto tempo com aquela cultura, com aquela verdade, fazendo ações que vêm com o propósito da essência da marca, que aí você acaba indo lá buscando aquele produto, né? Às vezes nem importa quem vai te atender ou como que vai atender, você vai naquele produto, você compra o produto sabendo o que está comprando, porque aquela marca fez uma construção, né? Ela fala tanto sobre aquilo, ela prova que faz em ações, em cultura, em trabalhista, retorno para a sociedade. Aí a gente gosta disso, a gente constrói muito isso. Quando a gente mexe com as marcas, a gente fala muito disso, né? A gente faz o brand book, que é o livro da marca, né? Quando você faz a marca e você faz o livro, onde você traz tudo, um universo de estudo, né, Cindy? Onde a gente coloca tudo com relação àquela marca para gerar propósito mesmo. Porque a gente entende que o consumidor, ele está, né, tanto atento ao atendimento, à proximidade, mas também a marcas que têm propósito. Sim. Que elas realmente fazem as coisas de verdade. Sim. Além do assim, a gente percebe, não a nossa visão, mas de pesquisas, de construção de marca, que a gente consome e tudo mais. Preço é importante? Sim. O produto é importante? Sim, mas o propósito pega também, principalmente as gerações mais novas. Se o que aquela marca, a maneira como aquela marca produz, como ela produz, para quem ela produz, não estiver alinhado com os valores pessoais da pessoa, boicote. Não vai consumir. Não adianta
campanha, desconto, promoção que exista. Se não estiver alinhado com a minha verdade pessoal, não serve para mim. Então, isso é muito importante também, né? Comunicar a verdade da marca e contar isso. Comunicar realmente quem eu sou, para quem eu consumo, como eu produzo, e você vai conseguir trazer mais pessoas parecidas com você. Exatamente. E tirando um pouquinho do campo bem conceitual que a gente acabou entrando, né, e trazendo um pouco para varejo, loja do centro, Brasil, Calçadão, Cascavel. O que você pode fazer para se preparar para esse dia? Primeiro, a loja organizada, as coisas, né, bonitinho, tudo nas suas araras, vendedor sorridente, nem precisa às vezes ter um super treinamento, porque às vezes o lojista não consegue aplicar isso. Mas pelo menos ensinar ali que tem que sorrir, que tem que ser amável com o cliente, entrar na onda também. Pô, se você tem promoção de Dia das Mães, bota isso na tua vitrine, escreve lá a promoção, deixa as pessoas saberem. E às vezes são coisas muito simples. Então, às vezes a gente passa ali em algumas lojas na frente do calçadão e você vê a galera que imprimiu, sei lá, na folha sulfite A4 e colou na parede de fora o tênis, sei lá, promoção de 299. Você vai olhar isso e julgar? Não, aquilo ali está funcionando, está conversando. O cliente que ele quer está entrando atrás daquela promoção, está valendo. Então, a gente volta um pouquinho para o que eu posso fazer dentro da minha loja, da minha realidade, que é esse atendimento muito bom, e também trabalhar essa comunicação que fale com esse cliente que você quer trazer. Então, se você quer um cliente que se identifica com o propósito, você tem que comunicar isso. Mas se você só quer aquele cliente que está buscando o melhor preço, vale também, a gente quer vender de qualquer forma. Então, você traz essa comunicação que vai conversar com esse cliente também. Então, são várias coisas aí que, listando, dependendo do cliente, do perfil, ele vai funcionar a longo prazo, a curto prazo, vai funcionar para o Dia das Mães, vai precisar de uma construção para um ano todo. Então, caminhando assim, já então para a reta final aqui desse nosso bate-papo, que então vocês dizem para, vamos falar não para o consumidor final, mas para esse varejista, como que ele tem que avaliar os seus resultados, como que ele tem que pensar a sua estratégia, por exemplo, para uma data como essa, que é o Dia das Mães? Vamos lá, seu Leopoldo. O que ele tem que fazer? Eu queria antes fazer uma correçãozinha que eu falei, que o vendedor ele vende qualquer coisa, que não importa. Ele tem que vender e vender para o cliente o que ele sabe o que é. Essa caneta aqui é de alumínio e essa caneta é de plástico. Não estou dizendo que ele tem que vender produto gato por lebre, né? Entendeu? Sim. Mas de qualquer forma, tem que se preparar. Ele já sabe o que ele vendeu ano passado, na mesma época. Ele sabe a evolução, que hoje a própria indústria fornece toda a evolução do que ele vai vender, da evolução, vocês chamam de outro nome, mas de qualquer, da sequência, da evolução do produto. Então ele sabe olha, isso aqui, o ano passado vendia amarelo, esse ano não vai mais. Ele sabe a evolução do produto. Então é só ele se aproveitar a informação de quem estuda melhor o cliente e usar no seu ponto de venda, colocando qualidade, melhorando as suas instalações todo ano, e nós estamos vendo que Cascavel, nessa parte, ela tem evoluído bastante, tem reformado, tem melhorado as suas instalações, e ele não pode continuar pendurando salame num gancho lá, tem que estar colocando na gôndola, tem que fazer, colocando na altura certa, valorizando o produto. Exatamente. Eu acho que essa é a linha que tem que ser seguida. Tá certo. Gente, eu acho que, principalmente quando a gente fala de datas comemorativas, sei lá, que tem tanta relação com afeto, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, eu acho que experiência é uma palavra muito forte para isso. É você realmente pensar na intenção da pessoa quando ela vai até a sua loja, quando ela vai até o seu espaço, quem que ela quer presentear, que mensagem que ela quer transmitir, qual o sentimento que isso que tá imbuído nesse ato. Então, eu acho que isso é muito importante, se você conseguir se conectar com isso, tirando, claro, toda a parte mais de planejamento, de estrutura, que é indispensável, eu acho que esse é um ponto muito importante também, você tentar se conectar de alguma forma com o sentimento da pessoa naquele momento, que eu acho que a conexão vai ser verdadeira e mais do que um negócio, você vai construir uma relação com esse cliente que pode voltar inúmeras vezes ao longo do ano aí para frente. Eu acho que um ponto interessante, né, falando em datas comemorativas, a gente antecipar, né? O lojista que pode antecipar, o correto é adiantar um pouco, né, a questão da estratégia, porque o Dia das Mães está aí, a gente tem pouco tempo para o Dia das Mães, então se conseguir, porque essa data ela acontece todo ano, né? Como Natal, Páscoa, as datas comemorativas. Então é legal porque você consegue economizar numa questão de preparação,
né? Se você vai fazer alguma coisa física na sua loja, ambientar, né? Fazer um adesivo diferente, tudo isso a gente mexe com produção e entende que quanto menos tempo você tiver para produzir, mais caro você vai pagar. Então, tudo isso no orçamento do lojista, né? De qualquer um, pesa. Então, antecipar a promoção, pensar nessa questão da variedade, pensar o que eu vou oferecer de diferente, né? De um ano para o outro, ou dos meus concorrentes, o porquê que o cliente tem que consumir na minha loja e não na outra, é um caminho interessante. E eu acho que sempre tem que ter essa questão da promoção. Sempre vai ter clientes que vão ir na loja ali porque tem um desconto real, né? Não como o Black Friday, que às vezes não é tão desconto assim, né? Aumenta para reduzir. Então, o desconto real, que as pessoas sabem, é uma questão também que traz, eu acho, os consumidores. Eu acho que em questão de data comemorativa, não só, né, mas principalmente se prepare para o que você quer. Você quer vender no digital? Então, prepare sua equipe para falar no WhatsApp, escrever direitinho, atender o cliente com rapidez. Se você quer atendimento físico na loja, então você vai evitar pôr o preço online, você vai sempre chamar para a loja. Então, a preparação para o que você quer enquanto objetivo naquela data comemorativa. Eu quero vender muito, então tenha um produto de volume para você vender muito e traga uma promoção. Então, eu acho que pensar a respeito desse objetivo, pôr esse objetivo que você quer nessa data comemorativa. Spoiler, vender mais não é um objetivo, apesar de parecer. Você tem que entender, eu quero vender mais da peça, da calça amarela que está em estoque, e isso é o que eu vou fazer para vender mais a calça amarela. Enfim, então se prepare para o que você quer e acompanhe tendências e sempre pense no que vai ser aplicável, o que vai se conectar com o seu público, com aquelas pessoas que te seguem, com aquelas pessoas que já são seus clientes, e aí fica muito mais fácil quando você consegue ter esse objetivo mais claro do que você quer realmente. Acho que é isso. Muito bom. E, pessoal, a gente falou muito sobre vendas, mas Dia das Mães também é um dia de sentimentos. Então, eu acho que para encerrar, né, não sei se eu vou estar sendo brega ou não, gostaria que vocês falassem de alguma lembrança da mãe de vocês. Bonitinho. E aí, quem começa? Eu começo. Eu tenho uma lembrança muito boa da minha mãe. Nossa. É uma lembrança... Eu vou falar, gente. Eu adoro Pode falar chorar, da minha não mãe. tem problema. Não vou chorar. Não vou Esquenta chorar. a É forte. Minha mãe, né? Trabalhou aqui na FAG também muitos anos, então... Uma das lembranças mais legais, assim, tem muitas lembranças boas, mas é o fato de que sempre, mesmo depois de eu ser, mais adulta, assim, 25, 30 anos, a minha mãe me ligava para ela ir me buscar na balada quando eu saía, porque ela preferia 1000 vezes que eu ligasse para ela do que pegasse uma carona, pegasse um Uber, enfim, porque ela achava muito mais seguro. Então ela falava, filha, quando você terminar, pode me ligar mesmo que você esteja bêbada, a mamãe não vai brigar, eu te busco. Então isso é uma lembrança muito especial que eu tenho da minha mãe, porque ela é essa pessoa super parceira. Porque no dia você estava bêbada. No dia eu não lembro, cheguei segura em casa e ela ainda falava assim, entra quietinha para não acordar sua avó, senão ela vai brigar com você, tá bom? Porque você tá bêbado. Enfim, essa é uma lembrança bacana que eu tenho da minha mãe. Gente, eu assim, eu tenho várias lembranças da infância, nenhuma tão marcante que eu lembre agora que vai mas eu tenho um sentimento recente muito diferente do que eu tinha antes, né? Eu tenho 2 meninas, uma de 2 e uma de 3, e depois que eu virei mãe, a gente, assim, aflora muito, né? O reconhecimento, né? Quando eu saí de casa, eu já percebi muito o que é ter uma mãe em casa, o que é viver com os pais, ter a mãe ainda dentro de casa. É um luxo, é uma vida muito boa. Acadêmicos que vão estar ouvindo aí, nossa, aproveitem, porque essa não é a fase mais complicada. Porque depois, e aí quando você tem filhos, a mãe, ela faz um papel, né, a avó, no caso ali, um papel muito diferente na vida da gente, e tem mais significado, tem mais peso, a gente dá mais valor, mais ainda. Cada passo a gente é mais compreensível, eu acho, na visão de o porquê que eles fazem as coisas, o porquê que eles decidiram fazer e como eles conseguiram, né? Como a mãe conseguiu lidar e viver naquela época, do jeito que era, né? Cada um tem a sua história aí, mas é uma questão que, para mim, aflora muito mais agora, o reconhecimento e da minha mãe do que antes de eu ser mãe. Sua mãe, nome da sua mãe? Lenice.
Teresia. Teresia. A minha não é exatamente uma memória, é algo mais recente também, da minha mãe, a Carla. E eu tenho meu cabelo branco, grisalho, é natural, não é pintado, é assim mesmo. E meu pai sempre tem muito cabelo branco também, e minha mãe também sempre teve, só que minha mãe pintava, né? Sempre pintou. Eu pintei por muito tempo também, faz uns 6 anos por aí que eu parei de pintar e deixei os brancos. E aí, ano passado, a minha mãe cortou o cabelo dela curtinho e assumiu os grisalhos também, que ela falou que é pra combinar comigo. E ficou muito bonitinho. A gente tira uma foto nós três, eu, meu pai e minha mãe, os três lado a lado, os cabelos são iguaizinhos. Então, eu achei muito bonito com ela. Eu enchi o saco dela, falava, mãe, para de pintar de cabelo branco. E ela deixou e ficou lindo. Mãe, tá lindo seu cabelo. E a gente combina. Bom, a minha é Irma, tá viva ainda. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e todos os momentos que a gente vive são bons. Mas eu só queria dizer uma coisa, por eu estar na UOPECAM, e eu vou dizer assim, aproveite a mãe. Porque, às vezes, ela reclama, ela fala isso, mas ela fala porque ela quer falar, porque é por bem de cada um. E depois, quando ela está no fim, que não tem mais jeito, não adianta. Aproveite a mãe, aproveite o pai do Dia das Mães, quando ele está vivo. Que deixa ele reclamar, faz parte da vida. Eu sempre falo assim, diz, olha, e ela tem me ensinado, sabe o quê? Olha, Leopoldo, escreve para você mesmo, quando você tiver 80 anos, não faz isso. Mas olha, o que ela faz, faz parte da vida, e a gente e muitos vão reclamar depois que não tiver mais jeito. Agora é a hora. Agora é hora de dar um abraço, agora é hora de chegar e aproveitar a bagagem, o conhecimento que ela tem, agora é hora, porque daqui a pouco não dá mais. Então, parabéns para o Dia das Mães e parabéns para quem é mãe, porque esse é um dia especial que a natureza deu para as mulheres, né, para elas ter essa força e esse dom de ser mãe. Então, vamos valorizar a mãe, que a mãe é muito bom. Legal. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela conversa. Alex. Eu acho que a gente vai tomar o lugar do Ale, como você falou. Eu acho que... Se deixasse, a gente falava aqui, ó. A gente se candidata também. Quando vocês quiserem, ó. O golpe tá aí. Nada, assim, acho que queria agradecer ao Ale por ter confiado na gente, pessoal da Eucard, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui hoje aí. Agradece sua mãe também. Agradecer a dona Gleice, né? Que Dona sempre Gleice. ali puxando a orelha ali, fazendo, vai ser, toma juízo, menino. Né? E tô aí, acho que deu certo, né? E, sei lá, assim, dizer muito obrigado por vocês, que, tipo, esse programa, esse podcast caiu no nosso colo, assim, e vamos fazer, vamos, e foi acho que foi, além de ser agradável, a gente aprendeu bastante coisa aqui. Então, muito obrigado aí, todos vocês, por isso daí. Obrigada a Valeu, vocês. tudo bom. Obrigado. É isso aí. Então, Cindy, Kátia, Bruna, seu Furlan, muito obrigado. Alex, obrigado. Valeu. E até o próximo podcast aí, já com a presença do Alex. E agradecer também a nossa técnica aqui da TV FAG, que nos ajuda sempre. Obrigado, pessoal. Até o próximo Cuca Fresca. Valeu, gente.